Engraçado sobre as pessoas, não é? Quando estão se afogando, de repente se lembram de como pedir ajuda. De repente, aqueles que ignoraram, aqueles por quem passaram por cima, aqueles de quem zombaram, tornam-se os botes salva-vidas. E vocês, minha querida plateia, vocês se tornaram esse bote salva-vidas. Eles simplesmente não viram antes, não quiseram ver. Mas o desespero tem uma maneira engraçada de aguçar a visão, não é? Vamos falar sobre essas pessoas, não é? Aquelas que viravam o nariz para você, olhavam através de você como se você fosse feito de ar. Chamaram você de desnecessário, insignificante. Oh, eles tinham tanta certeza de seu próprio lugar no mundo, não é? Tanta certeza de que nunca precisariam de alguém como você. Mas olhem para eles agora, agarrando, lutando, estendendo mãos trêmulas, implorando. Essa é a palavra. O medo tem uma maneira de humilhar até os mais arrogantes. Quando seu pequeno mundo perfeito começa a desmoronar, quando as rachaduras se espalham e a luz diminui, eles finalmente começam a notar as pessoas que antes desprezavam. E aqui está você, de pé, alto, inabalável, intocado pelo caos deles. Porque enquanto eles construíam seus castelos no céu, você estava lançando as fundações em solo firme. Mas não vamos dar muito crédito a eles. A percepção deles não nasce do arrependimento. Oh, não. Eles não sentem muito por terem te dado como garantido. Não sentem muito por terem te ignorado, por terem te descartado. Não, não, não. O que eles sentem não é culpa. É medo. Medo de perder a única coisa que mantém seu pequeno mundo frágil unido. Medo do que pode acontecer se você decidir recuar, deixar tudo desabar. E você poderia, não é? Você poderia ir embora, deixar o castelo de cartas deles entrar em colapso sob seu próprio peso. Uma palavra, um passo, um momento de inação. Isso é tudo o que seria necessário. E o melhor de tudo, eles sabem disso. Eles sentem isso. É por isso que estão aqui agora, se curvando aos seus pés, cantando seus louvores, esperando que você seja misericordioso. Mas a misericórdia é uma coisa complicada, não é? Porque não se trata mais deles. Não, esta não é a história deles. Esta é a sua história. Este é o seu momento. Eles pensaram que eram as estrelas, o centro do universo, e você era apenas um ponto no fundo. Mas agora você segura os holofotes. Agora você dá as cartas. E todo o poder que você detém. É intoxicante, não é? Ver a situação se inverter, sentir o peso do desespero deles. Eles pensaram que poderiam te descartar, mas agora estão se agarrando a você desesperadamente. É poético, na verdade. Uma tragicomédia de sua própria criação. Mas aqui está a questão, aqui está a piada que une tudo. Eles não te amam, não te apreciam, nem mesmo te respeitam. Não. O que eles sentem é muito mais primitivo, muito mais cru. Eles te temem. Temem o poder que você detém, as escolhas que você pode fazer, o caos que você pode desencadear. Porque, no fundo, eles sabem que estão à sua mercê. Sabem que você tem o poder de decidir seu destino, de determinar se eles permanecem de pé ou caem. E ó, como os poderosos caíram. Aqueles que pensavam que governavam o mundo agora se arrastam diante de você, implorando por uma tábua de salvação. Mas não vamos esquecer com quem estamos lidando aqui. Eles não são santos, nem heróis, nem exemplos de virtude. São sobreviventes, aproveitadores, oportunistas e farão o que for preciso para sobreviver. Eles cantarão seus louvores hoje, mas não se engane. No momento em que pensarem que não precisam mais de você, eles se voltarão contra você. É quem eles são, é quem sempre foram. Então, a pergunta, minha querida plateia, é esta: o que você fará? Você vai jogar o jogo deles, dar-lhes o que querem, deixá-los pensar que venceram? Ou você mostrará a eles a verdade?
Você os lembrará do poder que você detém, da força que eles subestimaram? Porque não se engane, você é poderoso, você é indispensável. E eles sabem disso. Oh, eles sabem. Podem não dizer, podem não admitir, mas você pode ver em seus olhos, ouvir em suas vozes trêmulas. E não é essa a mais doce ironia de todas? Aqueles que pensavam que eram intocáveis agora tremem em sua presença. Aqueles que pensaram que poderiam te descartar agora imploram por sua ajuda. Eles te deram como garantido e agora não podem viver sem você. Então não tenha pressa, meus amigos. Saboreie este momento. Deixe-os se contorcer, deixe-os se humilhar, deixe-os sentir o peso de sua própria arrogância. Porque esta não é a história deles. Esta é a sua história. E você? Você se tornou a piada e o mestre dos bonecos. Senhoras e senhores, eles te deram como garantido, mas você se tornou indispensável. E essa, meus amigos, é a piada do século. Ah, sim, a leal plateia, sempre observando, sempre esperando pela piada. Diga-me, você gosta do som do seu próprio riso? Eu gosto. É como música, não é? Um pequeno crescendo perfeito de ignorância e arrogância reunidos em um só. Mas hoje à noite não é o riso de vocês que importa. Oh, não. Hoje à noite é o meu. Eles pensaram que você era uma piada. Não é hilário? Riram do seu silêncio, zombaram da sua contenção, desfilaram seu barulho como se valesse alguma coisa. Oh, mas a verdadeira piada, aquela que me faz ter acessos de alegria incontrolável, é esta. Quanto mais alto eles ficavam, mais fracos se tornavam. Você vê, o barulho é uma muleta, um pequeno suporte frágil para egos frágeis. É o grito desesperado daqueles que não suportam encarar o silêncio, a verdade que espreita logo abaixo de sua algazarra. E você? Você não precisou jogar o jogo deles, precisou? Sem gritos, sem berros, sem bater os pés como uma criança fazendo birra. Não. Você apenas ficou ali, quieto, observando enquanto seu pequeno circo se desfazia. Eles pensaram que estavam puxando as cordas, controlando o show. Mas, meu amigo, você era quem segurava a tesoura o tempo todo. Recorte, recorte, recorte. E assim, sua preciosa charada desabou. Aqui está a verdade sobre o silêncio. É aterrorizante. Oh, eles nunca admitirão, é claro. Fingirão que é fraqueza, chamarão de covardia, descartarão como nada mais que a ausência de som. Mas no fundo, naquele canto escuro de suas mentes que eles não ousam admitir, eles sabem a verdade. O silêncio é poder. É a calmaria antes da tempestade, a pausa antes do mergulho, a quietude que precede o grito. E quando você finalmente falou, oh, quando você finalmente os deixou ouvir sua voz, não foi uma palavra, foi um acerto de contas. Uma frase, uma risada, uma pequena verdade silenciosa. Foi tudo o que foi preciso, e o mundo deles se foi, reduzido a cinzas pelo peso do que se recusaram a ouvir. Eles queriam barulho, queriam caos. Mas o que eles conseguiram, foi muito pior. Conseguiram significado, conseguiram clareza, conseguiram volumes que não estavam preparados para compreender. Eles pensaram que o silêncio era sua fraqueza. Mas o silêncio, meu caro, é uma arma. Uma sinfonia de sombras, uma melodia de loucura, uma canção da qual eles não podem escapar. Enquanto eles gritavam e berraram, você deixou o silêncio crescer, deixou apodrecer, deixou criar raízes em suas mentes, até que se tornasse algo que eles não podiam ignorar. E quando o silêncio finalmente se quebrou, não foi apenas um som, foi fogo. Um inferno rugindo de verdade que consumiu tudo em seu caminho.